Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar o módulo 16, página 417. Polígonos. Nós temos, na imagem de abertura, a vista aérea do Pentágono, edifício localizado na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. A construção sede do Departamento de Defesa daquele país é considerada um dos principais símbolos do exército americano. Vocês têm a imagem aí na página 417. Aí temos duas perguntas aqui ao lado. A primeira: o nome do edifício onde fica a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos faz referência a uma figura geométrica. Então, o nome é Pentágono. Explique o motivo dessa associação. Se vocês analisarem bem, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5. 5 lados. Só que o pentágono da matemática é um polígono, é uma figura plana de 5 lados. O pentágono dos Estados Unidos ele não é uma figura plana, ele é uma figura espacial. Tem 3 dimensões, tem comprimento, tem largura, tem altura. Número 2. Pode-se dizer que o prédio tem o formato de tal figura geométrica? Então, ele tem 5 lados, mas ele não é um polígono, ele é um poliedro. Ele tem comprimento, tem largura, tem altura. Enquanto o polígono é uma figura geométrica plana, o poliedro é uma figura geométrica espacial. Página 418. Características dos polígonos. O pentágono, edifício cuja imagem aérea você analisou na abertura deste módulo, tem o formato de um prisma. Já vimos que um prisma não é uma figura plana, mas sua superfície é formada pela reunião de figuras planas, os polígonos. Então, nós temos os poliedros e os corpos redondos. Dos poliedros, nós temos os prismas. Os prismas são aquelas figuras em que as laterais são retangulares. Temos também nos poliedros as pirâmides, aquelas em que as faces laterais são triangulares. Então, o pentágono, o prédio do pentágono tem o formato de um prisma. Nós sabemos que o prisma não é uma figura plana, o prisma é uma figura geométrica espacial, mas a superfície, as laterais, e a superfície superior e inferior, as bases desse prisma, são polígonos. E o que diferencia um polígono de outras figuras planas? Para responder a essa pergunta, vamos comparar as características de algumas figuras. Exercício número 1. As linhas destacadas em vermelho nas figuras a seguir apresentam características diferentes. Identifique algumas dessas características e classifique as linhas em 2 ou mais grupos. Eu escolhi aqui 2 grupos. De acordo com o que você identificou, registre também os critérios usados na sua classificação. A figura A, ela é uma figura formada por linhas retas fechadas. A figura B, ela é uma figura formada por linhas que não são retas e é uma figura fechada também. A figura C, ela é formada por linhas retas e é uma figura fechada. A figura D é formada por linhas retas, mas é uma figura aberta. A figura E, ela é formada por linhas retas e linhas não retas, e é uma figura aberta. A figura F, ela é formada por linhas retas e é uma figura fechada. Então, eu classifiquei da seguinte maneira. Nós temos
A primeira classificação, linhas abertas, que é a figura D e a figura E. E aqui tem linhas fechadas, figura A, figura B, figura C, figura F. Segunda categoria, segunda característica, linhas formadas apenas por segmentos de reta. Nós temos a figura a figura C, a figura D, a figura F. E aquelas linhas que apresentam pelo menos um trecho que não é reto. Quais têm trecho que não é reto? A figura B e a figura E. Assim terminamos a questão número 1. Você já trabalhou com polígonos em várias ocasiões, tanto em anos anteriores como no caderno 1 do 6º ano. Letra A. Usando seu conhecimento sobre polígonos, indique quais linhas apresentadas no item 1 representam o contorno de um polígono. As figuras que representam o contorno de um polígono são a C e a F. Letra B. Com base na classificação das linhas feita no item 1, escreva uma definição de polígono que permita diferenciá-los de outras figuras planas. Então, quando você tem um polígono, o polígono é uma figura plana, cujo contorno é uma linha fechada formada apenas por segmentos de reta. Então, a figura A, ela é uma figura plana, o contorno é uma linha fechada e é formada apenas por segmentos de reta. Por isso, a figura A é um polígono. A figura C e a F também. Então, para ser um polígono, nós temos que ter uma figura plana, o contorno tem que ser uma linha fechada e formada apenas por segmentos de reta. Essas são as características de um polígono. Página 419. Os elementos de um polígono. Observe o polígono desenhado a seguir, cujo contorno é formado pela união de 5 segmentos de reta. Nós temos o segmento de reta AB, o segmento de reta BC, o segmento de reta CD, o segmento de reta DE, o segmento de reta EA. Nós temos também o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Em cada vértice do polígono, nós temos um ângulo que fica dentro. Então, nós temos o ângulo interno, que fica no vértice A. O ângulo interno que fica no vértice B, o ângulo interno que fica no vértice C, o ângulo interno que fica no vértice D, o ângulo interno que fica no vértice E. Utilizando esse polígono como exemplo, vamos relembrar os principais elementos de um polígono. Os segmentos de reta que eu comentei, AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono. Esse polígono tem 5 lados. As extremidades de cada lado, ou seja, o ponto A, B, C, D e E, são os vértices do polígono. Esse polígono também tem 5 vértices. Em cada vértice do polígono, pode-se identificar um ângulo interno. Por exemplo, na figura, ao lado está destacado o ângulo interno CDE. Ângulo interno CDE. Aqui nós temos o ângulo interno CDE ou apenas ângulo interno D. Quando o contexto estiver claro, pode-se chamar o ângulo interno de um polígono simplesmente de ângulo do polígono. Como vimos no caderno 1, o nome de um polígono é dado escolhendo-se uma sequência de vértices consecutivos, em sequência, seguidos, em sentido horário ou anti-horário. Por exemplo, podemos chamar o polígono anterior de A, B, C, D, E, ou C, B, A, E, D. Você pode seguir no sentido horário ou anti-horário.
Classificação de um polígono quanto ao número de lados. Você já viu um vitral? São aqueles painéis de vidro coloridos, muito comuns em igrejas. Nós temos aqui um mosaico de vitral. As diferentes partes que compõem o vitral ao lado podem ser associadas a polígonos que não são todos iguais. Ao comparar dois deles, podemos encontrar algumas características comuns e outras que os diferenciam. Assim, podemos utilizar tais características para classificar os polígonos em diferentes grupos. Para fazer essa classificação, é preciso escolher o critério a ser considerado, do qual dependerão os grupos de polígonos formados. Então, nesta seção, vamos utilizar os principais elementos dos polígonos: os lados, vértices e ângulos internos, para criar uma classificação para essas figuras geométricas. Trata-se da classificação mais usada para descrever um polígono. Então, nós vamos estudar detalhadamente lados, vértices e ângulos internos. Página 420, número 1. Registre o nome de cada polígono desenhado abaixo, indicando todos os seus vértices, ângulos internos e conforme o exemplo. Então, o nome aqui foi dado CBA. Poderia ser ABC. Os vértices são C, B e A. Poderia colocar também na ordem A, B, C. Os ângulos internos são ângulo C, B e A. Não esqueça do acento circunflexo em cima de cada letra para indicar que é o ângulo. Nós temos o lado CB, BA e AC ou CA. Agora vamos para a letra B. Eu coloquei em ordem aqui. Eu peguei o P, o O, o T e o E. Coloquei nessa sequência. Então, eu tenho o nome P-O-T-E. Os vértices são P, O, T e E. Os ângulos internos, ângulo interno P, O, T e E. Não esqueçam do acento circunflexo em cima. Quais são os lados? P, O, O, T, T, E, E, P. Certinho? Agora, na letra C. Na letra C, nós temos o polígono, o nome F, G, H, I, J e K. Os vértices são F, G, H, I, J, K. Os ângulos internos também são F, G, H, I, J, K, para diferenciar o acento circunflexo em cima de cada uma dessas letras. Quais são os lados? F, G, GH, HI, IJ, JK e KF. Não esqueçam que os lados são segmentos de reta. Em cima dos segmentos de reta, você coloca um tracinho. Então, lado CB, tracinho em cima. Lado BA, tracinho em cima. E lado CA, tracinho em cima. Nos outros também. A questão número 2. Complete a tabela a seguir com o número de vértices, de ângulos e de lados de cada um dos polígonos do item anterior. Na letra A, o polígono CBA tem 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. O polígono POTE tem 4 vértices, 4 ângulos, 4 lados. O polígono FGHIJK 6 vértices, 6 ângulos, 6 lados. Questão número 3. Existe uma relação entre o número de vértices, de ângulos internos e de lados de um polígono? Em caso afirmativo, explique essa relação. Sim, existe. Em todo polígono, o número de vértices, ângulos internos e lados é igual. Então, aqui, número de vértices, número de ângulos e número de lados, todos iguais. Na classificação dos polígonos que faremos agora, vamos escolher o número de lados como critério.
Assim, um polígono de 4 lados é classificado como quadrilátero. A palavra quadrilátero é formada por 2 elementos de língua latina: quadri, que significa 4, e látero, que significa lado. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Os quadriláteros que vocês conhecem são quadrado, retângulo, trapézio, losango, paralelogramo. Todos esses são quadriláteros, possuem 4 lados. Um polígono de 3 lados é chamado triângulo. Lembre-se de que o número de ângulos internos de um polígono é sempre igual ao número de lados desse polígono. Três ângulos, triângulo, 3 ângulos. Se tem 3 ângulos, tem 3 lados. Agora, página 421. Observe na tabela a seguir a classificação dos principais polígonos segundo o número de lados. Então, o polígono que tem 3 lados é classificado como triângulo. O polígono que tem 4 lados é classificado como quadrilátero. O polígono que tem 5 lados é classificado como pentágono. O polígono que tem 6 lados é classificado como hexágono. Assim, nós temos o polígono que tem 7 lados é classificado como heptágono. Depois, nós temos o polígono que tem 8 lados, que é classificado como octógono. Assim, o polígono com 9 lados é classificado como eneágono e o polígono com 10 lados é classificado como decágono. A página 421 é muito importante. Eu peço que vocês leiam com atenção, grifem esses nomes, tentem memorizar, guardar o nome e a quantidade de lados. Por hoje é só. Voltamos amanhã com a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.